Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Hoje, sexta-feira, 7 de março de 2025. Caro telespectador, seja bem-vindo a esse espaço de debate que nós trazemos e discutimos assuntos que têm a ver com o nosso país. Para já, permita-nos saudar os nossos painelistas cá no estúdio. Começo mesmo do meu lado esquerdo. Boa noite, Camilo. Seja bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, Xisupa. Muito boa noite, caros colegas de painel, Mulungu e Dr. Pangaia. Boa noite os telespectadores que nos acompanham todas as sextas-feiras aqui. Sexta-feira sim, sexta-feira sim. Espero que mais uma vez tenhamos aqui um debate político muito construtivo e que vá de encontro àquilo que são as expectativas daqueles que nos assistem em casa. Exato, obrigado, Camilo. Também passo a saudar, neste momento, Alves Mulungu. Seja bem-vindo ao debate político. Muito agradecido a Xisupa, a saudação para o Dr. Camilo e o Dr. Pangaia, e em especial a quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá para discutir em torno daquilo que são os acontecimentos a nível nacional. Obrigado, Alves Mulungu. Também a saudação se estende para Marcelino Pangaia. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Xisupa. Boa noite, colega Camilo. Boa noite, colega Mulungu. Boa noite, telespectadores. Vamos poder fazer um debate sobre a questão política do nosso país. Exato, muito obrigado, caros painelistas. Para já, caro telespectador, nós vamos discutir hoje neste espaço três pontos importantes. Primeiro, a polícia que nega ter havido atentado contra o Venâncio Mondlane e também duas menores que foram vítimas de baleamento. E vamos falar aqui a questão da perspectiva do acordo político, que é inclusivo e na instabilidade do país. Vamos falar também da questão que o Ferquilha diz que não se pode normalizar a perturbação da ordem pública. E, por fim, vamos trazer aqui à mesa do debate a audição do Venâncio Mondlane pela Procuradoria-Geral da República, que está marcado para dia 10 de março. Caro telespectador, saudamos a si também e desejamos boas-vindas para este espaço. Para si, pode deixar as suas opiniões nas nossas plataformas digitais, no YouTube, FTV Live, também através do Facebook, FTV Live. Escrevam nos comentários e nós vamos tomar a devida nota. Para já, vamos ao primeiro tema que vamos trazer aqui à luz do debate, que é a polícia que nega ter havido atentado contra Venâncio Mondlane e também o baleamento de duas menores na caravana. Eu começo mesmo consigo, Camilo. Camilo, no dia em que estava a assassinar o acordo das conversações, melhor, do diálogo político inclusivo nacional, houve a espécie de escaramuças na caravana do Venâncio Mondlane e houve baleamentos. No entanto, a polícia pronuncia-se no sentido de que não foi um atentado contra o Venâncio Mondlane. Qual é o posicionamento ou a análise que o Camilo faz perante este cenário que aconteceu? Bom, antes de irmos aí ao tema, eu queria trazer um ponto breve, se me permite. Exato. Eu queria lamentar a questão das recorrentes reprovações ao Estádio Nacional de Desempenho. Não faz sentido que tanto a Federação como o Ministério não tragam novidades para os moçambicanos. Quer dizer, os moçambicanos, de tanto sofrimento que têm, agora batem-se com a questão de não poderem ver a sua seleção a jogar aqui no solo pátrio, não é? E isto é lamentável, que os problemas recorrentes são os mesmos, o piso, etc. Qual é o problema, efetivamente, de não se poder resolver este assunto do piso do Estádio Nacional de Desempenho, que, por sinal, é o único que pode acolher jogos desta natureza e, mesmo assim, está constantemente a ser reprovado? Então, eu não sei a quem mais nós temos que falar sobre esta questão do Estado Nacional de Desempenho, se também temos que fazer uma vaquinha nós moçambicanos
para contribuir para que o Estado de Desempeito esteja à altura de receber jogos desta envergadura, não é? Então já não faz sentido, não há histórias nenhumas que a Federação pode contar aos moçambicanos para essas sucessivas reprovações do Estado Nacional de Desempeito, não é? Então eu acho que a Federação tem que dar a mão à palmatória e se responsabilizar por estes contratempos que a nossa seleção vem tendo, estes imprevistos que a seleção vem tendo ao longo dos jogos que tem que fazer em casa. Agora, em relação a esta questão do atentado ao Caravana, primeiro lamentar a questão das vítimas deste atentado, não é? É solidarizarmos com as vítimas e, de alguma forma, também mandar aqui um abraço profundo às famílias visadas e desejar uma rápida recuperação àqueles que ainda se encontram no hospital a se recompor deste atentado ou destes tiros que houve no Leno, né? Agora, esta questão, aquele dia, primeiro nós temos que perceber uma coisa. No meu entender, por mais que haja motivos suficientes para que o Venâncio Mondlane e os seus seguidores se façam à rua, eu acho que naquele dia era um dia de muita expectativa para o povo moçambicano, para percebermos os contornos que tinham estes acordos que estavam a ser assinados, não é? Apesar de que aquilo que foi assinado não é de domínio público, não é? Mas era expectante, todo mundo estava na expectativa de que o que está a ser assinado para aquilo que é o futuro da política em Moçambique. E o Venâncio Mondlane tinha consciência disto. Ele sai para a rua para ir contra esta assinatura deste, digamos, tem um nome, aquilo fugiu-me o nome, o acordo que foi assinado. Mas o que eu quero dizer é que o engenheiro Venâncio tem que perceber, independentemente das reivindicações que ele tenha, este país tem leis. E acredito que o Estado deixou de se impor durante muito tempo. E o Venâncio Mondlane passeou a sua classe à mercê como bem entender. Isto não pode acontecer, política não se faz assim. Por mais que tu sejas da oposição, há procedimento já à coisa. Não quero dizer que aquilo que aconteceu, a força, o uso de armas, tinha que ser. O que eu quero dizer aqui é que enquanto o Venâncio Mondlane for à rua sem assegurar aquilo que são as suas intenções nas ruas, quando se faz as ruas, sem comunicar às autoridades, para que as autoridades consigam de alguma forma controlar o perímetro, porque naquele dia fecharam as ruas, aquela rua ficou intransitável. Pessoas que não fazem parte daquilo que são os ideais do Venâncio Mondlane não têm que ficar paradas porque o Venâncio Mondlane está ali. O Venâncio Mondlane tem que encontrar um local onde não consiga obstruir aquilo que é a transitabilidade das pessoas. O Venâncio Mondlane tem que respeitar aquilo que são, ou aprender, se não sabe, tem que aprender a respeitar. Pode não aceitar, mas tem que aprender a respeitar aquilo que é a Constituição da República, não é? Que é a lei-mãe. O Venâncio Mondlane, de alguma forma, tem que respeitar os moçambicanos na sua totalidade, não é? Não pode pegar em si e achar que o país é dele. Não faz sentido isso. As reivindicações dele, as ideias dele, até podem ser, de alguma forma,
digamos, úteis para contribuir para aquilo que é o desenvolvimento da nossa nação, mas não pode pôr em causa aquilo que é a soberania nacional, aquilo que é a liberdade dos outros. Ele não pode pôr em causa. Agora, a polícia também, nós já falamos disto de uma forma exaustiva, né? Que a polícia tem que encontrar mecanismos de poder controlar este tipo de manifestação sem ter que usar, digamos, balas de verdade, não é? Esse é que é o ponto. Agora, eu faço uma análise do Venâncio Mondlane, que o Venâncio Mondlane faz um aproveitamento, né? Eu acho que há esta questão da possibilidade da instrumentalização, não é? Deste incidente para os fins políticos, não é? Esta é que é a minha posição, porque o Venâncio Mondlane sabe como é que a coisa tem que ser feita, mas, no entanto, insiste para fazer com que a polícia entre em confronto com a população e haja da forma que agiu, não é? Agora, nós temos que encontrar que esta questão de como a polícia age, de como o resultado destas coisas acaba por minar um pouco aquilo que é a confiança, não é? Confiança pública da segurança do eleitorado, seja do Venâncio Mondlane ou de qualquer outro tipo de manifestação, não é? Porque isto é uma questão de provocação. Dá uma ação, tem que sempre haver uma reação. Isto não estou a inventar a roda. Então não podia ser diferente enquanto tu não tiveres um controle sobre quem está ali. O resultado não podia ser diferente. Podia não ser nas proporções que foram, mas não podia ter resultado diferente. Você não pode esperar resultado diferente com aquele tipo de atitude. Já dissemos que este tipo de situação, o Venâncio Mondlane tem que começar a fazer este tipo de situação em recintos fechados, com segurança, etc., onde haja um controle. Agora ali, vejamos, estavam crianças, aquilo que aconteceu com as crianças, aquilo foi uma situação lamentável. Qual é, digamos, o que é que o Venâncio Mondlane tem a dizer sobre como convoca este tipo de situação? Ele não fala sobre isso. O que ele fala é como é que as coisas foram acontecendo. Ele não fala, ele não garante a segurança de ninguém, nem mesmo dele. E nós vimos ali, que se fosse para matar o Venâncio Mondlane, podem ter certeza absoluta que nessas alturas nós estamos aqui a falar da morte do Venâncio Mondlane. A intenção não foi matar o Venâncio Mondlane, de certeza absoluta, nem Denis Tivane, aquele que quer, como é que diz, ele quer ir contra aquilo que é a lei da investigação criminal, Denis Tivane, quando furou com o berbequim a casa dele e trouxe-nos aqui a retórica de que também tinha sido atentado. Como é que uma pessoa que é atentada não está em casa, ninguém ouviu tiro, ninguém fez queixa, só quando ele volta de viagem que mostra o que aconteceu? Então estamos aqui perante atores que estão a fazer um aproveitamento de situações para fins políticos. Não temos outra história para contar. E quem sofre no meio disto tudo é o povo. O povo é inocente. O povo é alimentado pela retórica destes senhores, é levado pela retórica destes senhores, e quem sofre as consequências no meio disto tudo são eles. É a população que sofre. Agora, como é que a gente vai fazer isto? Quem garante a segurança dessas pessoas a quando de seguirem o Venâncio Mondlane? Quem é que garante isto? Se o Venâncio Mondlane não informa as autoridades das suas intenções, se a segurança, a contra-inteligência nacional não tem informação sobre isso e vai ao local onde ele está, ele não comunica. Isso não pode continuar, ele não pode continuar a perpetuar este tipo de ações. Esta é que é a minha opinião. Exato, obrigado Camilo, e também faço a mesma questão ao Alves Mulungu, uma vez que há estes pontos. Alves, gostaria que fizesse menção como que olha em termos sociais, qual é o impacto que isto causa nas pessoas, sobretudo as pessoas que seguem o Venâncio Mondlane e não também
aquelas pessoas que estão a tentar, que estão do lado do governo? Bem, eu queria aqui trazer numa primeira fase 2 exemplos para isso. O primeiro exemplo é que nós temos o HIV-Sida, o vírus do HIV-Sida. Ou seja, há uma especulação de que ele foi criado e as pessoas que criaram depois trouxeram-nos um antirretroviral como solução. Ou seja, eles criaram um problema e depois vendem solução. Com isso, quero dizer que o caos é um ambiente crucial onde os políticos vendem soluções. E quais são as soluções? É o possível manifesto de boa governação no futuro, apontando os erros de quem está no poder. E é isto que Venâncio Mondlane está a fazer neste momento. Não estou a dizer que seja ilegítimo. É legítimo, de facto, tudo o que ele faz. Agora, o que depois deixa a desejar estes atos do Venâncio Mondlane são as particularidades ou os detalhes. Um dos detalhes é que a questão da manifestação ela é legal, mas ela tem alguns descodificadores que ele precisa ir ao encontro das autoridades competentes para o poder, de fato, proceder nesses termos. Ou seja, acompanhar a suposta caravana e criar ali uma margem de segurança para tanto ele e tanto aquele que não está a participar na manifestação de uma forma direta ou indireta estejam em segurança. Então ele não observa isso. Venâncio Mondlane acordou, foi a uma praça, fez um comício e a sua movimentação também leva consigo as pessoas que participaram do comício. E o que há nesta movimentação? Há uma privação em termos de circulação. Então isto incomoda em algum momento. E isto vai ao contrário daquilo que é a tranquilidade pública. E quem garante isso é a polícia. Então a polícia é chamada a reagir. Mas aqui encontramos um outro elemento. A polícia tem que reagir e ela não sabe reagir perante esse tipo de situação. Porque tem que garantir uma forma, um protocolo para estes cenários de modo a evitar ao extremo qualquer tipo de confronto entre estas caravanas e a própria polícia. Digo isso porque é que a polícia tem um poder de fazer com que a caravana seja conduzida para os caminhos ou para direções que ela pretende. Mas a polícia não consegue fazer isso. Não consegue fazer porque tem déficit de equipamento, tem déficit de treinamento. Ou seja, o pacote todo que oferece esse tipo de formação à polícia, ela de facto não é canalizado a ele numa primeira fase. Mas depois temos a própria consciência da pessoa que está lá. Ele, quando vê uma multidão aproximar-se a ele, sente-se inseguro. Então, o disparo, em algum momento, pode significar uma forma de garantir a integridade física dele em detrimento daquela multidão que se aproxima. Mas temos que compreender que em Ulene houve disparo, segundo o relatório da polícia, houve disparo de gás lacrimogéneo. Não houve o uso de munição real no sentido de disparar contra a população. Porque num outro ponto, se formos a pegar as imagens da criança que diz-se que foi ferida, descobriu-se que aquela imagem sofreu acidente de viação do tipo atropelamento na vizinha África do Sul. E aquela imagem foi tirada com o intuito de conseguir manipular a opinião pública. Não, numa primeira fase a imagem foi tirada para localizar os familiares daquela criança em 2003, porque ela estava junto com a sua mãe e a sua mãe perdeu a vida no acidente. Mas hoje pegou-se aquela informação e criou-se uma manipulação. Onde é que nós percebemos que é uma manipulação? Quando o suposto pai da criança manda uma espécie de mensagem ao presidente da República. Eu acho que um pai preocupado com seu filho não está em altura ou com cabeça para mandar mensagem para o presidente da República. Aí logo nós percebemos que houve politização do assunto, mas fora a politização, depois extrapolou para a instrumentalização. Porque a instrumentalização é coagir o pensamento
do coletivo a uma direção negativa. Negativa em detrimento de quê? Em detrimento daquela imagem, daquela figura que nós estamos a competir com ela no ambiente político. E esta figura é, de facto, o Presidente da República. Então, é este cenário que nós temos na nossa praça política. É um aproveitamento político, mas este aproveitamento político, geralmente quando se diz aproveitamento político, é que há certos fenómenos sociais em que as figuras políticas ou os atores, eles vão para lá para se aproveitar, do tipo que é desastre natural. Ele mostra mais um carinho, ajuda. Agora, quando nós temos este tipo de fenômeno, já não podemos falar muito da questão do aproveitamento político, porque é um cenário criado para depois aproveitar-se. É algo premeditado. Então, algo premeditado nós temos que perceber que é uma politização que gera uma instrumentalização. E essa instrumentalização... Só para constar, Mulungu fez aqui uma menção da mensagem que o pai da criança que foi alvejada, o suposto pai, exatamente, que fez uma mensagem, eu até porque acompanhei nas redes sociais a mensagem escrita e segundo a informação passada, que aqui a criança veio a perder a vida na manhã de hoje, às 4 de hoje. Analisando os fatos que lá aconteceram, para quem cai a culpabilidade? Será que é do presidente Daniel Chapo, que controla, ou melhor, que faz parte do governo, ou a culpa é do Venâncio Mondlane, que não observou todo o protocolo para garantir a segurança, para garantir todos aqueles pormenores para uma caravana? Na sua análise, Mulungu, como que olha? Será que este pai estaria a enviar uma mensagem a atribuir culpa a alguém que devidamente tem a culpa, ou então o alvo é o errado? É assim, nem o Venâncio Mondlane nem o Presidente da República têm culpa. A culpa é do Estado sempre, porque todos nós estamos a falhar. Se for a perceber, há quem consegue, no meio desse caos, ter um discurso incendiário. Ou seja, nós estamos a ter um incêndio e há quem consegue ir meter lá gasolina a pensar que vai apagar o fogo. Isso não terá resultado satisfatório. É possível que se leve água ou areia para debelar o fogo. Então, nem um nem o outro tem uma culpa nisso. A culpa é do Estado. Nós, como Estado, estamos a falhar. Desde a nossa funcionalidade, desde a nossa percepção de ser ou estar nessa posição de estar a ser governados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o tal pai da criança não existe. É uma figura criada para trazer este sentimento de vitimização para com o fenômeno todo, e isto atrair uma revolta popular. O que se quer nesse país é atrair uma revolta popular. E agora eu questiono as pessoas. Queremos uma revolta popular? A pessoa que está por detrás disto passa o que nós passamos? Nós não conseguimos transitar nas estradas. Nós passamos fome, porque são dias com produtos que são privados de circular nas estradas. Nós não queremos o caos. Queremos sim que haja uma postura diferente por parte dos nossos governantes, mas não queremos um caos total, não queremos uma situação de ingovernabilidade. Só uma pergunta de insistência para que eu possa passar para o Marcelino Pagaia. Olhando numa situação em que esta pessoa por detrás, que está-se a fazer passar por pai da criança, criar a revolta, pode ser uma das pessoas que não estejam contentes com o atual governo. Então significa que, no entender do Mulungu, este pode estar da outra ala que quer uma revolta, nesse caso fazendo uma ponte direita, que pode ser alguém do grupo do Venâncio Mondlane, fazendo-se passar do pai da criança para se vitimizar ainda, atrair esta revolta popular. É assim, nós muitas das vezes, quando vemos a má atuação da polícia, achamos que foi o governo, é a mando do comando geral ou do seu comandante direto. Mas nós esquecemos que a polícia pode decidir por si fazer este tipo de ação. Então, no meio deste processo, há certas figuras que aproveitam-se da situação. Ele nem sequer pertence ao grupo de Venâncio Mondlane, nem nunca conversaram, ele nem faz parte do governo, mas vê ali
um espaço fértil para perpetrar um ato diabólico. Este é um ato diabólico. Então a pessoa vai assumindo um pai da criança existente e uma imagem de uma criança para criar esse sentimento de revolta. Isto são daquelas pessoas que aparecem mesmo para fazer algo com uma intenção cuja consequência eles desconhecem. Nós conhecemos, aqui na nossa praça tivemos o Naika Buma. O que ele fazia não é algo que era muito bom para nós. É algo que sim, na percepção dele, trazia uma espécie de adrenalina para o ele. Mas o resultado eram sempre processos na Procuradoria-Geral da República. E nós temos que pensar por aí. Exato, obrigado, Alves Molongo. Eu vou mesmo para o Marcelino Pangaia. Faço as mesmas questões. Sim, é o seguinte, nós temos a sorte, nos dias de hoje, termos a ciência e tecnologia a evoluírem. Houve uma cobertura daquele tumulto que ocorreu na caravana de Venâncio Mondlane. Viu-se o sangue a jorrar na estrada. As câmaras mostraram isso. Mostraram pessoas feridas a sangrarem. Então, quer dizer, não podemos aqui negar que a polícia disparou com balas verdadeiras. Para além das balas, essas balas terem sido amostradas pelos populares que estavam ali. Amostraram balas verdadeiras. Amostraram, por exemplo, o cameraman do Venâncio Mondlane ferido. Amostraram outras pessoas feridas com sangue a jorrar no chão. Tal sangue dito pelo presidente da República, Daniel Chapo, que havia de jorrar quando esteve a fazer o discurso em Cabo Delgado. Então já se nota, já está-se a materializar aqui do discurso que foi propalado na província de Cabo Delgado, que ao continuar com esse tipo de cenário, iria, portanto, jorrar sangue. E nós vimos o sangue jorado na zona do Lene, através dessa manifestação. Exato. Professor Pangaia, eu queria fazer uma questão que eu há muito tempo queria fazer. Será que no discurso de Daniel Chapo que fez em Cabo Delgado, ele fazia menção de jorrar sangue exatamente a declarar que poderia acontecer esses fatos em que a polícia podia reagir como está a reagir, ou seja, qualquer tentativa seria um ponto de fazer jorrar sangue, ou talvez havia uma figura, uma expressão, como disse-se que o fórum não era no verdadeiro significado de que poderia haver aqui sangue a jorrar por todo lado. Porque o que tenho acompanhado é que muitas das vezes tem se usado esse discurso de que se houve baleamento, então é porque Daniel Chapo disse que vai jorrar sangue. Se houve qualquer tentativa de algo que não saiu muito bem, então leva sempre esse discurso de Daniel Chapo que ele já falou que está a jorrar sangue. Será que este discurso fazia menção a isto? É o seguinte, independentemente do discurso estar a fazer menção a isto ou não, o termo jorrar sangue foi usado naquele discurso. De quem é esse sangue que ia jorrar? Cabe a interpretação dos fenômenos a posterior a esse discurso que estão a acontecer. Todo mundo viu o sangue jorado na estrada, não vimos? Então, o que impede que qualquer cidadão possa fazer ligação do jorrar sangue pronunciado naquele discurso e desse sangue agora que jorou? É uma situação que todos nós vimos. Então, é preocupante a situação. Olha, mesmo que Venâncio Mondlane se diga que ele não tenha razão, mas todo aquele que matou, que disparou, perde razão. Perde razão, porque ali houve pessoas feridas, houve pessoas de fato mortas, que são aquelas crianças. Nós podemos aqui andar a poder tentar pegar um discurso, como hoje em dia é natural isso. Vimos na Ucrânia, quando se destruiu uma grande barragem ali, assim, na zona controlada pelos russos. Os ucranianos diziam que foram os próprios russos que destruíram aquela barragem. E os russos também diziam que foram eles que... Essas narrativas, elas sempre existem nos dias de hoje como forma de fugir à culpabilização dos fatos. Mas quem esteve ali com balas e tudo é a polícia. A polícia que esteve com balas, com armas ali.
2 blindados estavam ali visivelmente, cerca de 6 ou mais Mahindras estavam ali e ocorreram aqueles ferimentos, aquele jurar de sangue. A quem responsabilizar isso? Não há motivo aqui da polícia começar a dizer que ela não perpetuou aquela questão ali. Não houve nenhum jihadista aí, não vimos ali o terrorista de Cabo Delgado, que eventualmente estariam ali. Vimos sim Mahindras com matrícula da PRM, vimos sim blindados da PRM que estavam ali. E houve essas mortes, houve pessoas feridas, houve sangue que jorou na estrada e todo mundo viu. E não faz sentido hoje que a PRM venha dizer que não sabe nada do cenário ali. Quem foi? Então, se é que dizem que não sabe o que é, a polícia tem que dizer quem que perpetrou aqueles ferimentos. Quem foi? Que eles digam, porque eles são os responsáveis pela defesa e segurança. Há uma coisa aqui que estamos a dizer. O que está a acontecer? Ou por que o Estado ou o governo não consegue manter a lei e a ordem no país? O único responsável pela defesa e segurança do país é o Estado. E não mantém isso em ordem. Por quê? E negligência. Vai dizer que nós não estamos a conseguir controlar o Venâncio Mondlane. É isso que vão dizer. Não faz sentido. Então, se um governo não consegue manter a lei e a ordem no país, então que se demita. Não tem como, não vai se justificar. Mesmo um pai numa família tem que manter ordem na família. Se você não consegue manter ordem dentro da família, então demite-se de ser encarregado daquela família. É a mesma situação que está acontecendo no país. O país não pode continuar com situações desta natureza enquanto tem um governo. Isso aí de andar a reclamar porque há alguém que está a fechar estradas, há alguém que está a promover manifestações, está a paralisar a economia, está a fazer... O que o Estado está a fazer como responsável de manter a lei e ordem nesse país? Não consegue manter a lei e ordem. Deve continuar ainda a dirigir? Não pode. Aqui não podemos estar aí a dar culpa a Venâncio Mondlane pela economia que está hoje. Porque esse cenário está desde outubro até agora. O país quase desgovernável. O país em tumulto. O país em manifestações. E o governo existe. O Estado existe. O que está a fazer o Estado? Mais de 6 meses a deixar o Estado em turbulência. Nós vamos poder dizer que não tem condições de poder fazer parar o Venâncio nessas situações? Mais de 6 meses. E nós vamos dizer a culpa é do Venâncio. A culpa é quem é responsável por manter a lei e ordem. Que não consegue, é inútil. Qual seria a proposta do Marcelino Pangaia neste momento para fazer com que o Venâncio pudesse parar com as manifestações? Eficiência do próprio governo, do próprio Estado, de perceber, ler os fenômenos e encontrar solução adequada para poder fazer parar isso. Agora, se a solução é esta, de poder jorrar sangue, não está a dar. O sangue está a jorrar desde outubro até agora. E não está a dar certo, não está a parar com as manifestações. Então, o governo não está a ser inútil. O Estado está a ser inútil por não encontrar uma solução adequada para poder manter esse governo em lei e ordem. Porque, afinal de contas, por que existem Estados? Por que existe o governo? Exato, muito obrigado, Marcelino Pangaia. Eu vou mesmo, neste momento, para o Alves Mulungu, depois vou para o Camilo. Camilo, seria esta, Alves Mulungu, seria o acordo político assinado, o acordo político nacional para o diálogo, este que foi assinado no dia 5... Termos de referência. Melhor, exatamente. Seria um dos caminhos viáveis para a resolução do conflito que se vive no país, assim como propõe o Marcelino Pangaia? É assim, numa primeira fase, eu acho que a ideia de termos de referência, ela per si, porque não foi partilhado com o povo, que são os visados, ela não terá uma eficácia. Pode ir ao contrário disso, que é a minha expectativa, e trazer aqui um resultado. Mas, nos termos em que ela se encontra até agora, em sigilo, num ambiente fechado, eu acho que pode não surtir o efeito devido. O outro ponto é que ela pode estar a sofrer este sigilo por causa do contexto em que nós nos encontramos, ou seja, para não se usar estes termos de referência
para desvalorizar ou desqualificá-las para que elas não possam surtir os resultados esperados. Mas, voltando àquilo que era o comentário acerca do acontecido em Olene, sobre a questão de munições reais, eu queria dizer que, olha, nós somos um povo abençoado. Naquela multidão toda, disparo de munição real, só temos feridos, ninguém morreu. Isso é estranho. Nós temos que começar a perceber as coisas através dos fatos, não perceber as coisas sobre aquilo que se projeta para nós percebermos. Temos que fazer leitura do cenário, do campo, aquilo que aconteceu e fazer a devida interpretação. Se houve disparo de munição real, por que é que não morreu alguém? Uma bala de uma arma, uma AKS carabina ou uma AK-47, ela pode partir até ossos. Se é uma criança ou um indivíduo crescido, ela pode partir ossos. Nós tivemos lá pessoas que foram feridas por gás lacrimogêneo. A cápsula, sim, ela pode ferir e pode jorrar sangue, mas não foi munição real. E se nós prestarmos atenção nas imagens, há sempre um jovem que articula bem o linguajar, que está ali sempre em prontidão para falar com os jornalistas e sempre tira do bolso cápsulas de munições. Então, temos que perceber que há aqui um aproveitamento político, há preparação de cenários. Há aqui um ambiente em que todos nós temos que estar atentos. É a posição do Dr. Pangai, é a posição de Camilo, é a minha posição. É por isso que estamos num debate. Ninguém está certo, ninguém está errado. Apenas estamos a apresentar as nossas opiniões. Mas temos que ver esses pormenores todos, porque são cruciais. O terceiro ponto é a grande questão que vale $1 milhão. A quem beneficia fenómenos como aquele que vimos em Olene? Exato, caro telespectador, deixe os seus comentários mesmo sobre a questão que o Alves Mulungu deixou ficar. Quem é o beneficiário do que aconteceu em Olene? E também vou para Camilo. Camilo, sendo este acordo assinado, que visa trazer aqui um diálogo inclusivo, qual é a perspectiva que o povo moçambicano deve ter e o que pode-se esperar se efetivamente este acordo for benéfico para o povo moçambicano? Qual é o horizonte? Talvez projetarmos uma imagem daquilo que pode vir a ser benéfico para o povo moçambicano, consigamos perceber alguns pontos do acordo. Bom, este acordo teve um diferencial. É que saiu daquele normal que estava direcionado para 2 partidos políticos. Este é que é o diferencial. Que houve uma abrangência para outros atores políticos, mas esses atores políticos que foram incluídos para a participação deste acordo, eu ia considerar que se calhar fosse a nova elite política nacional. Porque um acordo desta natureza tem que deixar de ser entre elites. Tem que envolver também a sociedade civil, por exemplo, não é? Tem que envolver, nós hoje temos uma sociedade civil se calhar muito alargada, porque sai daquele tradicional sociedade civil até para blogueiros. Então já começa a haver uma distinção. Então eu acho que esses todos intervenientes, digamos, sociais que aparecem hoje na conjuntura política nacional, também de alguma forma têm que ser incluídos, principalmente aqueles que arrastam milhões de seguidores. Então tem que haver um trabalho de identificar estes atores que de alguma forma têm uma opinião, como disse o Mulungu, certa ou errada, mas têm uma opinião. E eu acho que o partido no governo, ou esta elite de governantes que é selecionada para poder ser os pilotos do destino da nossa nação, tem que trabalhar esta comunidade da sociedade civil. Então, depois disto, neste atual contexto, eu acabo por levantar questões sobre a viabilidade deste novo entendimento que vai além daquilo que é o tradicional, que envolve a Renamo e a Frelimo. Então, eu tomei aqui umas notas sobre a questão da viabilidade e a inclusão destes novos atores.
pode haver questões como que será que há vontade política das partes envolvidas. Por exemplo, nós sabemos que o Partido Frelimo é o partido que está no poder. E será que o partido que está no poder vai resistir às concessões que fragilizam esta hegemonia do partido no poder? Será que ele vai ceder a isto? São questões que a gente levanta aqui, não é? Porque temos que perceber que temos um novo ator que busca um espaço e que de alguma forma ultrapassou aqueles que são os tradicionais, ser a RNAM e o MDM, conseguiu de alguma forma ser, digamos, um player, que é o Podemos. Então, será que houve uma representatividade nesta inclusão deste acordo, não é? Porque um verdadeiro acordo político, inclusive, não pode limitar só a partidos políticos. Isto, nós não podemos descurar disto e pensar que coisa... Então, e o que é que vai ser dos grupos sociais marginalizados que não estão dentro deste acordo? São questões que aparecem dentro disto. Agora, até porque, Camilo, perdão de interromper, até porque algumas informações que vêm correndo é que este acordo foi assinado com pessoas melhor, as pessoas que não eram legítimas. Estão lá representantes de alguns partidos políticos que se levantam questionamentos de que estes não são os reais representantes para que pudesse ser assinar esse acordo. Esse acordo, quem deveria estar lá seria o Venâncio Mondlane. Qual é a apreciação que o Camilo tem sobre este ponto? Bom, eu não tenho nada contra o Venâncio Mondlane, mas nós temos que perceber como é que a conjuntura política nacional é feita, não é? Porque quem normalmente é ator político não é aquele que é o mais votado. O Venâncio Mondlane, quando se juntou ao Podemos, de alguma forma, esqueceu-se de que quem tem maior poder é quem o suporta, não entanto como a pessoa. Por isso é que o Forquilha vai estar no Conselho de Estado e vai ter as regalias porque é o representante do segundo partido mais votado. Não sei se façam perceber. Exato. Então, o Venâncio Mondlane, primeiro, ele não está suportado com um partido que tem assento parlamentar. E isto é um dos requisitos. Então, apesar de ele ser um ator indispensável para a política nacional, não pode ser incluído por causa deste pormenor. E que é um pormenor significativo. Não é? Portanto, nós não podemos pensar que houve uma exclusão porque é o Venâncio Mondlane. Não. Porque existem leis. Porque existem condicionalismos. Coisas que têm que seguir. Hoje podemos levantar mil e uma questões a dizer, não, por que não abrimos sessão, neste caso de Venâncio Mondlane? Eu até dizia assim, era uma boa abrir uma exceção para o Venâncio Mondlane, porque de alguma forma o Venâncio Mondlane é um ator indispensável para a vida política nacional. Ele devia estar lá. Podia não ter uma participação ativa nesta questão do acordo, não é? Mas, no meu entender, tinha que haver um espaço para o Venâncio Mondlane, essa tal exceção à lei, né? Para o Venâncio Mondlane. Para mim, sim, era importante, mas já levantei aqui aquilo que efetivamente condiciona a entrada de Venâncio Mondlane neste cenário que é do acordo. Agora, também posso levantar outras questões, que é a questão das reformas estruturais, não é? Na sequência daquilo que eu estava aqui a fazer, os levantamentos que eu estava aqui a fazer, e no meu entender, para que um acordo seja, digamos, sustentável, para que este acordo seja sustentável, é necessário que este acordo, era preciso que este acordo viesse acompanhado de reformas institucionais, digamos, que garantissem a maior transparência, neste caso, por exemplo, eleitoral, não é? É preciso, porque é aquilo que sustenta e é o problema maior levantado pelos partidos políticos, não é? Então, eu acho que
no meu entender, estas reformas deviam vir acompanhadas destas reformas institucionais e também de um pormenor muito sério, que é a questão da justiça social. Não é? Este acordo devia vir, não sei se vem, por isso é que a questão é que o acordo não é público, nós não sabemos que está ali dentro. Eu estou aqui a fazer uma especulação, que no meu entender, como é que a coisa devia ser feita, não é? Então, nós temos que perceber também que a Frelimo, o partido que é meu, controla a maior parte dos órgãos. Isto não é coisa. No sentido de controlar no seguinte, é que todo o sistema, como funcionam as instituições, é em função disso, não é? Porque tu tens, a Frelimo é uma máquina, é um país, é um partido que em quase todas as instituições tens um membro do partido Frelimo. Isso não podemos negar. Doa a quem doer, queira alguém fazer, é que todas as instituições têm alguém do partido Frelimo. É por isso que hoje o Dr. Pangaia, quando vem aqui com aquelas abordagens todas, ele critica isso. Como é que a instituição vai andar se quem está à frente é o membro do partido Frelimo? Exato. Agora, o que nós temos que perceber é que a pessoa, independentemente da cor partidária, tem que perceber qual é o papel dele na instituição. Porque a instituição rege-se de normas. E essas normas têm que ser seguidas para que as instituições funcionem, para que as pessoas deixem de conotar estas instituições com o partido no poder, apesar de terem pessoas no partido, não é? Então, a principal questão... Só uma pergunta, Camilo. Camilo, quando faz menção de que as instituições, podemos encontrar lá membros do partido Frelimo, e também que o partido Frelimo controla a maior parte das instituições. A pergunta que posso fazer, que eu acabo aqui de receber, é a quem devem servir estas instituições? Será que devem servir aos membros do partido Frelimo ou devem servir ao povo moçambicano? Daí que eu fiz esse reparo. É que a pessoa que está, ou as pessoas que estão à frente dessas instituições, têm que perceber qual é o seu verdadeiro papel ali. Tem que despir da cor partidária e abraçar aquilo que é a tarefa pelo qual foi incumbida, que é servir o povo. E a principal questão em relação a isso que estás a dizer é, neste momento, será que há espaço, não é, para acomodar as novas forças políticas no atual sistema? Será que há espaço? Porque nós queremos uma nova forma de estar, não é? No cenário político nacional e etc. Será que há espaço? Será que esta exceção do Podemos não é, vai ter alguma relevância nos próximos processos eleitorais? Porque acho que é essa questão fundamental que é levantada pelos partidos políticos, não é? Nós temos que perceber que, sem haver reformas concretas, não é, essas novas forças podem enfrentar os mesmos problemas que os outros partidos outrora sofreram. Portanto, nós temos que perceber e tem que haver, digamos, informação daquilo que está neste pacto, para que a gente deixe de levantar, digamos, especulações em torno disto. Mas o que nós queremos, efetivamente, e isso tem que estar claro, é a conclusão que eu tiro desta pergunta que tu me fazes. O que nós queremos é, efetivamente, reformas. O que nós queremos é que haja novas formas de estar na política nacional. Exato, obrigado, Camilo. Eu também vou ao Marcelino Pangaia. Respondendo à primeira questão, que já fiz aos colegas painelistas, eu gostaria também que fizessem uma ponte muito rapidamente sobre a viagem, a suposta viagem que o Venâncio Mondlane acaba de fazer na manhã de hoje, e também a questão da audição que está marcada para o Venâncio Mondlane no dia 10 de março. A PGR notificou o Venâncio Mondlane para responder àqueles que são os processos que correm contra a pessoa dele, e também percebe-se aqui a viagem, ou melhor, algumas imagens mostraram o Venâncio Mondlane
no aeroporto a efetuar uma viagem, para onde não sabemos, mas tudo indica que ele estava de viagem. Alguma apreciação crítica que o Marcelino Pangaia faz relativamente a este ponto? Será que tem uma ligação com esta notificação da PGR? Sim, se calhar primeiro, vários problemas foram já colocados aqui, talvez buscarmos soluções. Exato. Não é? Em relação ao acordo, foi vergonhoso, não é? Anunciar a assinatura de um acordo e depois assinar tal acordo e nem se ler para a sociedade. A sociedade quase parou naquele momento para poder escutar o tal acordo dos termos de referência, mas esses termos de referência foram mantidos em segredo e assinados. Disseram de que para haver aquele acordo dos termos de referência, envolveu-se a sociedade civil, os acadêmicos, camponeses, dentre vários outros, mas os que vimos ali, os signatários desse acordo foram só os políticos. Não vimos ali nenhum representante da sociedade civil, não vimos ali nenhum representante dos acadêmicos que foram propalados de que os termos de referência resultam de uma escutação de diferentes classes sociais e que concordou-se em 100% sobre aqueles acordos. Mas o que vimos ali, os signatários, são os representantes dos partidos políticos. Logo, cai em terra essa questão de que há um consentimento de todas as classes sociais naquele acordo, não é? Eu acho que o governo deve encontrar uma forma eficiente de gerir este país. Nós estamos cansados de haver, dia após dia, você sair de casa para o serviço e sem saber se chega ao trabalho ou não. Enquanto existe quem é responsável por manter a lei e a ordem. Essa situação não deve perpetuar. O Estado é chamado urgentemente para, dentro de 30 dias, voltar à normalidade este país. Se não consegue manter a normalidade deste país, então dimita-se, que é para a sociedade parar de sofrer. Não podemos aceitar que uma situação dessa perpetue. Desde outubro até agora, estamos a assistir ao desgoverno. Não podemos. Essa é a recomendação. Qual é a estratégia que tem que tomar aqui? O Estado, tendo sido confiado para poder, que encontre essa estratégia melhor. Mas cá deste lado nós tínhamos já sugerido de que deveria haver uma questão de dissolver as atuais estruturas que foram eleitas nas eleições de 2024. Essa seria uma solução fiável para todo aquele que quer o bem deste país, deveria aceitar dissolver, esquecer as eleições que foram realizadas em 2024, devido aos 200 e tal ilícitos eleitorais que estão na PGR, que até agora ainda não foram julgados, 275 ilícitos eleitorais, não é? Até hoje não foram julgados, não é? E dentre vários outros que fizeram com que praticamente os presidentes dos outros países fizessem-se presente na tomada de posse do atual presidente. Foi anormal, nunca isso aconteceu em todas as eleições, até a maior parte dos presidentes da região não poder vir assistir à tomada de posse. E vários outros presidentes também não vieram assistir à tomada de posse. É uma coisa normal. Isso vale a pena poder analisar o porquê de ter ocorrido uma situação dessa. Então, vale a pena fazer coisa, dissolver, não vamos falar de anular. Quem devia ter anulado tinha que ser o Conselho Constitucional. Mas agora, o Daniel Francisco Chapo, gostando deste país, devia dissolver todas as instituições e declarar um governo de gestão durante um determinado período para novas eleições do país, por forma a que, efetivamente, nós tenhamos uma Assembleia da República representativa, efetivamente, não é? Tenhamos os órgãos que o povo vai poder eleger de uma forma correta. Agora, em relação à questão do Venâncio Mondlane, eu não vejo como chama isso? A legitimidade da Procuradoria-Geral da República convocar o Venâncio Mondlane para ser ouvido. Porque aqui nós temos duas figuras importantes que criaram a normalidade neste país. A normalidade, não estou falando normalidade, a normalidade. Por um lado, tínhamos o Venâncio Mondlane
com os seus apoiantes, a destruir, quer dizer, algumas infraestruturas eram destruídas, entre várias coisas. O bloqueio de estrada afeta direto a economia. Por outro lado, tínhamos o Filipe Jacinto Nunes a mandar os membros da PRM a matar. Então temos duas personalidades aqui que deveriam ser chamadas com a PGR para serem julgadas. Quando se deixa aquele que mandou matar cerca de 500 pessoas, e não se julga esse, não se chama esse, não tem nenhum processo este, mas se chama Venâncio Mondlane porque ele mandou os manifestantes a destruir estrada, a destruir os armazéns. Não há equidade aqui. Então a PGR deve perceber que, para ela ter legitimidade, deve julgar a todos os criminosos. Não pode escolher aquele que cometeu esse crime e deixar o outro. Quem é que vai se responsabilizar pelas mortes reconhecidas que o país teve? Mesmo que digam que foram 90, como apareceu, mesmo que digam 50, não sei lá o que, não seja isso, mas morreram pessoas, baleadas. Essas pessoas que mandaram balear essas pessoas, onde que foram julgadas? Não. Estávamos a falar sobre o Forquilha. O Adriano Novunga denunciou o Forquilha ter recebido suborno de 219 milhões, que recebeu essa denúncia e submeteu ao gabinete de combate à corrupção. Onde está o julgamento de Forquilha, que é acusado, que foi denunciado, que recebeu 219 milhões? Onde está o julgamento dele? Então, essa situação de escolher quem deve ser julgado, quem que não deve, tira a legitimidade das nossas instituições. Vejam o exemplo dos tribunais na África do Sul. Os tribunais na África do Sul julgam a todos. Até os presidentes vão ao julgamento. Mas aqui isso não se faz. Então, quem que vai aceitar essa situação de coisa? Só chamam Venâncio Mondlane. Por que não chamam os outros também para serem julgados? Cometeram crime na mesma altura. Qual é a situação? Então, é esse tipo de situações que nós temos que prever. Se nós queremos que as nossas instituições tenham legitimidade, que elas sejam imparciais, julguem a todos que cometerem crimes. Agora, quando começar a selecionar, julgar este e deixar o outro, perdemos a legitimidade. Muito obrigado. Exato. Vou fazer a mesma questão ao Alves Mulungu, relativamente à questão da saída do Venâncio Mondlane. Provavelmente é suposta a viagem, porque ainda não se pronunciou depois do que aconteceu em Lene, onde estava numa das suas arruadas e foi impedido de continuar com os protestos, e viu-se que o Venâncio Mondlane no aeroporto, e também a questão que o PGR faz uma marcação para a audição do Venâncio Mondlane para o dia 10. Há aqui uma relação, conforme estava a dizer o professor Pangai? Bem, eu acho que não há nenhuma relação nesses dois fatos. Eu acho que o primeiro fato é que o Venâncio viajou e supostamente viajou para a África do Sul. Agora, a África do Sul é um país vizinho, ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, ou seja, ainda tem muito tempo até segunda-feira. Agora, nós temos que perceber algo também. Nós todos somos cidadãos moçambicanos. Quando quiserem, as instituições podem nos chamar para nos ouvir, isso é natural, é compreensível. Não pode haver aqui uma questão de escolha. Agora, dizer que o Adriano Novunga submeteu uma queixa de suposto suborno, é preciso apresentar provas. Enquanto não tiver provas, o tribunal achar que não há dados suficientes para ouvir o Forquilha ou julgar o Forquilha, nunca veremos esse julgamento do Forquilha. É preciso que haja, de facto, uma base factual. Quem entende muito bem de direito pode sustentar isso. Agora, dizer que não, tem que haver, não. Eu acho que isso é uma tendência a querer especular muito determinadas informações. Agora, se há legitimidade em chamar o Venâncio Mondlane, pronto, as instituições, elas, de forma geral, perderam a sua legitimidade a nível nacional.
nenhuma delas consegue funcionar ou se posicionar devidamente por causa do contexto. Mas não foi divulgado porque a Procuradoria-Geral pretende ouvir o Venâncio Mondlane. E não podemos também especializar isto, ou seja, transformar isso num cenário especial por terem chamado o Venâncio Mondlane. Foi um candidato presidencial, hoje é um cidadão normal, apesar de ter aqui uma paixão que desenvolveu com uma franja da sociedade moçambicana, não o transforma num cidadão especial, isento de qualquer tipo de compromisso com o nosso Estado, no sentido de ir sentar e ser ouvido ou de ouvir o que a Procuradoria-Geral da República tem para informar. Então, eu, nesses moldes, acho que ainda temos muito dia. Temos hoje, temos sábado, temos domingo, e o Venâncio pode regressar. Eu acho que ele não pôs-se em fuga, eu acho que foi uma viagem normal, de tal forma que ele passou do aeroporto de Moçambique. Se tivesse algo contra ele, as autoridades devidamente teriam impedido esta viagem. E se tal não procedeu, significa que ele não pôs-se em fuga. Significa que ainda há um espaço para ele mesmo ser ouvido. Exato, muito obrigado, Alves Mulungu. Peço minhas sinceras desculpas, professor Pagaia. Mas só para esclarecimento, há um ponto que colocou outro. Exatamente. Nós clarificarmos. Peço minhas sinceras desculpas, estão mesmo a exigir que eu termine o programa porque estamos sem tempo. Obrigado, caros painelistas. Obrigado, caro telespectador que nos acompanhou durante este período. Com promessas de voltar na próxima sexta-feira, esse que é o melhor do debate a nível nacional, onde tudo passa sem filtro. Como sempre temos dito, o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite e ficamos por aqui, até a próxima.